Olá pessoal, eu hoje estou aqui com a Isabela Vieira, ela é psicóloga, mas o nosso papo não é de psicologia hoje. Você está ouvindo falar do Outubro Rosa, não é? Então, a Isabela tem uma história de vitória para contar para gente. Vamos conhecê-la? Isabela, a gente está vivendo o Outubro Rosa, né? Um mês dedicado às pessoas que tiveram câncer de mama, e você tem uma história de muito sucesso para contar, né? Que foi muito difícil, que eu acompanhei de muito perto, né? E eu queria que você contasse um pouquinho a tua experiência, porque essa doença é uma doença que assusta muito quando você recebe o diagnóstico, e é sempre importante que a gente possa mostrar para as pessoas que não é o fim, né? Existem muitas possibilidades, existe a cura. Então conta um pouquinho como é que foi teu diagnóstico, como é que você chegou até ele, os desdobramentos. Foi tudo muito rápido. Você acompanhou bem essa época e assim, primeiro surgiu um nódulo, né? A gente identifica como um caroço, não sei. E aí eu marquei um médico, fui fazer os exames de praxe, né? Mamografia, né? Que a gente defende muito, né? Que se faça, junto com uma ultrassonografia. E a partir desses exames é que eu tive que fazer exames mais específicos para o câncer de mama. Tá fazendo esse mês 8 anos que eu recebi meu diagnóstico, mas 12 dias depois eu descobri que eu estava grávida também, né? Então assim, foram duas surpresas, né? Realmente num curto espaço de tempo. Então naquela época não se tinham muitos relatos sobre casos de câncer de mama com mulheres jovens, né? Com casos de mulheres jovens. E depois da gestação, da descoberta da gestação, aí realmente é que eu não tinha nenhuma informação sobre isso. Nenhuma referência, né? Nenhuma referência, nenhum relato. E aí foi realmente uma notícia muito inusitada, né? Mas isso acabou acelerando o processo cirúrgico. Eu precisei fazer uma mastectomia, né? E a gravidez, ela é um motivo a mais para a gente ter um cuidado, né? Então, nessa situação de cirúrgica. E aí realmente foi, né? Quando você operou, você estava com quantas semanas de gestação? Eu estava com 4 semanas de gestação. Eu fiz vários beta-HCGs para confirmar a gestação do Rafael, porque não dava para aparecer ainda na ultrassonografia, né? Sim, Era muito no início. E o risco, né, de perdê-lo era muito grande, alto, porque era uma longa cirurgia. Sim. Anestesia geral, muitas horas. Anestesia geral, uma reconstrução mamária junto com a retirada do câncer. Então, assim, realmente foi uma cirurgia bem longa. E aí isso aumentava o risco de aborto espontâneo. Mas nada disso aconteceu, né? Felizmente. 3 meses após a cirurgia, eu pude iniciar a quimioterapia, né? Foi um novo desafio, porque eu precisei implantar um catéter também, e aí novamente grávida. Mas foi tudo dando certo, né? Assim, a gestação seguiu o rumo normal dela. O Rafael apresentava nas ultrassonografias, assim, se apresentava muito saudável, né, sem nenhuma variação, né, desenvolvimento dentro do esperado, né? Super dentro do esperado. E a gente, em conjunto, né, aí a obstetra, em conjunto com o oncologista e comigo mesmo, nós fomos prorrogando o nascimento dele, né, para que ele pudesse, que eu pudesse gestá-lo a maior parte possível do tempo. Então ele também não chegou a ser um bebê prematuro, ele nasceu de 37 semanas, super bem, dentro do peso, né? Foi uma situação realmente maravilhosa. E depois que ele nasceu, eu continuei com a parte do tratamento que não era possível fazer enquanto eu estava esperando ele, né? Isa, eu fico imaginando que, assim, para toda mãe, quando a gente vai fazer ultrassonografia, é sempre uma expectativa, né? A gente sempre fica
ansiosa, não tem jeito, né? Ai, será que tá tudo bem? Será que o coração vai estar batendo? Será que vai estar se desenvolvendo? Eu imagino que para você essa expectativa, essa ansiedade devia ser lá nas alturas, porque tinham outras questões envolvidas, né? É sim, Carla. E o que acontece, né? Quando eu descobri a gestação do Rafael, ela realmente estava muito no início, né? Muito, assim. Não aparecia em nenhuma ultrassonografia ainda. Não aparecia nem o saco gestacional, nada, assim. A gente confirmava a gestação, o progresso da gestação pelo exame de sangue. Então, as primeiras ultras, assim, a primeira ultra, quando a gente ouviu o coração batendo, que viu que ele estava bem, nossa, foi uma alegria muito grande, Imagina, né? um alívio, né? A cada ultra. A cada ultra, quando a gente pôde fazer a translucência nucal, né? Que ele estava dentro dos parâmetros e estava suportando bem ali, suportou primeiro o desafio, que foi a cirurgia, né, que foi muito longa. Nossa, não dá para descrever, assim, né, a sensação de felicidade. E realmente, assim, teve uma outra ultra que foi super importante, que foi a confirmação da idade gestacional dele para início da quimioterapia. Eu só podia começar a quimioterapia depois que ele terminasse o primeiro trimestre de vida. Então essa ultra foi muito marcante também, porque a gente precisava saber se estava tudo bem, se ele já estava no momento certo, para que eu pudesse seguir, né, nessa nova etapa que era a quimioterapia. E também, mais uma vez, ele estava ótimo, ele dançava dentro da barriga, os médicos... Todos os médicos que me assistiram, né, até nos meus exames, sempre foram muito bacanas, muito receptivos e quando sabiam da história, sempre conversavam e tentavam interagir bastante para que as coisas pudessem ser um pouco mais tranquilas, né? Acho que pra gente, né, que estava do outro lado. E realmente, assim, era realmente uma emoção muito grande, assim. Porque é correspondente, né? A expectativa que você tinha, ansiedade lá nas alturas, quando vinha a resposta positiva também, né? Era proporcional àquela expectativa. Era proporcional, era uma injeção de ânimo mesmo, assim, de que, né, estava dando certo. Estava dando tudo certo. Então, assim, vamos para a próxima. Próxima etapa, né? Próxima etapa. E foi ganhando todas as etapas. Sim, né? sim. Então, foi um tratamento assim diferente do que a maioria das mulheres fazem, né? Por conta da gestação, mas que funcionou e ele nasceu bem. Porque a primeira coisa que eu lembro que a gente ficou muito na época assustada, mas como é que vai ser isso? E agora, né? Vai poder fazer o tratamento? Não vai? Vamos fazer quimioterapia grávida? Será que isso não vai impactar, né? Será que ele vai conseguir sobreviver, né? Com todos os efeitos da quimio? Será que não vai ter nenhuma questão? E tudo foi mostrando pra gente que não, né? Que não. Tudo caminhando bem. Mas foram todas descobertas passo a passo, né? Porque assim, quando eu levei a questão para o oncologista, depois da recuperação da cirurgia, ele falou que não haveria problema nessa primeira etapa do tratamento, né? Então, assim, que realmente a proteção materna não seria rompida por esse tratamento. Mas que a etapa seguinte, aí sim, seria uma etapa que ele não poderia receber. Então, assim, o número de sessões de quimioterapia que eu fiz, elas foram maiores do que normalmente se faz, para que a gente pudesse dar tempo dele crescer. Entendi. Né? E aí nascer bem, como foi. Foi tudo adaptado. Agora tá um rapazinho. Agora já tá com 7 anos. Um rapazinho de 7 e você também bem. Sim. Muito bem, assim, esses anos todos. Com muitos desafios. Daquela fase, né, de risco. Sim. Né? São 5 anos, né? São a fase 5 que você anos. fica ainda sob controle, né? E já se libertou disso também. Já. Uma história muito diferente, né? Sim. É uma história que realmente, às vezes, quando eu conto, às vezes até parece que eu tô contando uma história não tão mirabolante, né? Mas assim, uma história que eu acho que mostra pra gente que é importante a gente não perder a esperança, né? Porque determinadas situações às vezes aparecem e a gente se assusta muito
E de cara a gente ouve vários comentários, né? Não vai ser possível, nunca ouvi falar, né? Você não vai conseguir. E dá certo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que renovar essa aposta, renovar a aposta da esperança, renovar a aposta do diagnóstico, né? Eu tenho o costume de todo outubro eu escrever um pouquinho nas minhas redes sociais sobre isso, porque eu senti falta disso. Sim. Você não tinha, há 8 anos atrás, o movimento era atrás, outro, né? O movimento era outro, a gente não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje, né? Então, assim, podemos mostrar que o diagnóstico precoce salva vidas é fundamental. Poder mostrar que é importante você procurar ajuda sem ficar esperando muito tempo também. É essencial. É essencial, porque assim, eu realmente apareceu, era um nódulo grande, né? Assim, acho que não são todas as mulheres que têm essa percepção, né? Às vezes a mulher nem descobre. Sim, só no exame, quando vai fazer um exame de rotina mesmo. O meu foi muito rápido, então assim, foi um nódulo grande e rápido, né? De um mês para o outro, até fazer exames e tal, um processo bem rápido mesmo, não foi um processo longo. Mas, apesar, né, porque eu tive o câncer com 36 anos, então apesar da idade jovem, foi possível tratar e vencer os obstáculos da agressividade do tumor e tudo isso. Então, assim, realmente foram muitas boas respostas também, né? Uma história de final feliz, né? Literalmente, sim, essa história é um final muito feliz, né? Sim. E por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, porque eu acho que esse mês era importante a gente tocar aqui no canal, né, nesse assunto, e eu fiquei pensando que a tua história tem tudo a ver com o canal, porque foi no momento da tua maternidade, né? Que você estava tendo teu segundo filho, e que muitas mulheres acabam passando por isso também nessa mesma situação, e eu acho que a gente tem que divulgar para dizer, olha, é possível sim, né, existe solução e você é um caso aí de sucesso para poder, e a gente tem que realmente divulgar, né, para poder dar um suporte emocional para outras pessoas também, né? Existe esperança aqui, sim. Isabela está aqui para mostrar para gente que é possível, e o Rafinha também, né? Sim. E o amor pelo Rafinha desde muito cedo, né? Sim. Realmente foi... Determinante também. Eu acho que para esse final desse processo feliz, assim. E para ter a força também para enfrentar tudo isso, né? Por você e por ele. Ele foi o motor mesmo dessa história, né? O amor, né, por ele foi a injeção de ânimo, né? Sim, foi a outra parte do processo de cura, digamos assim. Sim. A parte boa dessa história, né? A parte muito boa. A parte muito boa. Que bom, Isa. Obrigada por você ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua história. A gente fica super feliz de poder ajudar e contribuir um pouquinho aí no Outubro Rosa com a tua presença aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Muito bom conhecer histórias de sucesso, de vitória, não é? Em relação ao câncer, a gente escuta tantas histórias e tantos medos das pessoas, e quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma história que deu certo, e ainda mais durante a gestação, isso dá uma sensação de esperança pra gente, não é mesmo? Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, curta, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.